Fala galera, beleza? Ó, preste atenção. Essa condução de um grande swing, tá? Uma reversão de tendência. Então, fica ligado nesse canal, deixa seu like, começa a seguir, que aqui você vai estar estudando exatamente a análise do preço. E hoje, nesse vídeo, você vai enxergar umas características principais que você deve estar analisando no preço para estar seguindo uma movimentação contra, ou seja, um início de uma reversão majoritária de tendência, uma reversão de tendência, tá? Então, fica ligado, dia de payroll e a gente posicionado lindamente, o mercado fez uma movimentação bem ampla, tá? Beleza? Deixa seu like, começa a seguir e vamos para o gráfico para ver exatamente a condução, onde foi o ponto de entrada, o porquê entramos e as características principais para uma reversão. Vamos lá. Pois é, galera, ó, então essa wedge aqui, ela foi um tipo de sinal, tá? Para poder fazer esse tipo de configuração de reversão. Então, as três características que a gente precisa para uma reversão, tá, de tendência é a seguinte característica. A primeira, certo? Que supere uma linha de tendência, tá? Eu vou explicar um tipo de linha de tendência que a gente pode estar enxergando dentro desse cenário aí, né? Uma linha de baixa, de alta, você vai de acordo com o cenário. Essa é a primeira característica, tá? A segunda, tá? A segunda é a superação, tá? Superação de uma média móvel, tá? No caso aqui a gente utiliza a média móvel de 20 exponencial, tá? E terceiro, tá? Um teste, tá? O terceiro é um teste, tá? Teste da extremidade. Isso aqui é as características que você precisa para poder estar revertendo essa movimentação. Eu ainda acrescento aqui, tá? Antes dessa, vamos colocar essa aqui como quarta, só para a gente poder ter uma probabilidade maior dentro do preço. Na terceira, para ficar claro, né? Isso aqui tem que ficar claro, porque se ela tem a superação da linha de tendência e a linha a média móvel, a gente precisa de uma movimentação contra, vou botar aqui um clímax, um swing, tá? Um swing e suficiente, tá? Seja forte, mostrando a presença de força contrária dessa movimentação, ou seja, é uma força que vai superar um swing contra que seja forte, ou seja, uma movimentação que ela vai superar essas três características aí do preço, ou seja, uma movimentação que ela supere essa média móvel aqui, tá? Essa média móvel, que ela supere uma linha de tendência e que seja forte o suficiente para superar essa movimentação e que ela tenha uma amplitude forte para poder ter esse teste da extremidade, que é o que? Esse teste da extremidade a gente tem como essa falha aqui, ó, que é o que esperamos. Essa falha de volta com o preço abaixo da média, tá? É isso que queremos enxergar. E aqui o que é que identificamos dentro dessa movimentação? Uma bandeira final, tá? A wedge aqui é uma bandeira final. Eu expliquei sobre o rio, sobre tipo de movimentação de três puxadas, que muitos traders querem enxergar a perfeição, né? Querem enxergar aqui dentro dessa movimentação uma perfeição no preço, no qual o mercado tem aqui uma boa amplitude, ele enxerga dentro do preço uma movimentação bem clara aqui de três puxadas e um rompimento aqui bem sucedido, um teste para depois. Você nunca vai, às vezes você não vai estar enxergando essa perfeição no preço, tá, galera? Não tem como você tentar enxergar essa perfeição, porque a perfeição ela não vai existir. Você tem que entender qual é o cenário do preço, entender quais são os tipos de bar que o mercado está formando, se está sobreposto e se ele realmente faz esse tipo de três puxadas, tá? E aqui eu considero como um rompimento, tá, dessa wedge, toda máxima, como o Brooks fala, toda máxima e toda mínima ela é importante, certo? Aqui eu já tenho praticamente 1 para 1, se eu entrei aqui no rompimento, no fechamento dessa, eu entrei aqui com 50% dessa barra 12, tá? 50% dessa barra 12 para poder ter uma margem melhor aqui desse teste, visto que o mercado estava falhando aqui essa mínima. Agora, qual é a questão? Se eu entro aqui com 50%, tá? Se eu entro aqui com 50%, eu tenho que ter essa amplitude no último fundo aqui
para ter essa margem do preço estar trabalhando e buscar aqui próximo ao preço de abertura aqui dessa movimentação ou a máxima desse início aqui, ó, desse preço aqui, tá? Porque é o início da primeira tentativa do preço vir com movimentação de alta, tá? Que é a máxima dessa segunda barra, tá? Então aqui é o que vai gerar uma vez esse risco, que é um início tipo de um canal estreito, tá? Então vamos enxergar esses próximos preços. Eu não quero ver mais barra por aqui. Eu quero que esse micro gap em aberto para poder eu ter uma probabilidade de o mercado ter um swing mais amplo, tá? Quando o mercado deixa esse micro gap aberto no início do rompimento da wedge, a gente espera que tenha uma amplitude maior. Antecipação dessa entrada, o que acontece? O mercado daqui a pouco tem a divulgação do payroll, tá? É dia de payroll hoje, então é ficar atento, deixar o stop aqui de proteção para evitar qualquer tipo de volatilidade aí no preço que tire a gente dessa operação com uma perda maior, tá? Mas aqui eu quero ver, o meu stop vai estar no início aqui, eu tenho uma entrada de 50%, quero ver uma falha aí na barra 15, vai estar aí no 50% da barra 12, minha entrada, perdão, meu stop vai estar abaixo do último fundo, certo? Vai dar uma margem de, de uns 350 pontos, 350 pontos, e eu estou buscando esse 1 para 1 aqui, desse preço, tá? Buscando 1 para 1, que é exatamente ali onde marcamos. Mas esse tipo de operação eu não quero 1 para 1, eu quero 2 para 1. Se esse preço falhar aqui, estamos buscando uma operação de swing, tá? Operação bem interessante aqui no preço. E, ó, dá para você enxergar melhor aqui, ó. Essa movimentação aqui, ela é uma falha dessa lateralidade aqui que o preço vinha trabalhando. Uma falha dessa lateralidade, tá? O mercado vem e entra em sobreposição. Aqui, muitos traders esperam uma sobreposição maior, mas o mercado ele já está numa mínima, tá? Já está numa mínima de uma lateralidade aqui do range. Muitos traders já entram antecipado porque você já está numa mínima de um range e você não tem o que estar esperando o preço tá vindo, certo? Com essa movimentação mais sobreposta. Então aqui, ó, o fechamento da 11 era uma boa entrada, eu entrei um pouco acima, mas aqui, ó, uma boa entrada era acima da 11 no fechamento, superação da wedge, uma H2 aqui no fundo de uma lateralidade. Então é bastante interessante esse tipo de movimentação. E aqui cria uma barra de reversão, que é o que a gente espera, uma barra de reversão de uma grande tendência, tá? No preço. É importante que você olhe esses eventos externos, tá? Porque é um tipo de volatilidade que existe no preço que você precisa entender o horário, precisa entender o motivo para você estar operando a favor desse tipo de evento, tá? Não é que você vai estar olhando notícia. Você pode olhar que não olhamos notícia, mas sabemos exatamente o que é que está acontecendo no externo, né? Para poder tá por dentro aí desses horários. Ó, galera, fechou uma grande barra externa, né? Uma barra gigantesca externa. Aqui você pode realizar parcial, tá? Realizar parcial, e eu quero ver se essa barra ela dá continuidade, vem acima dessa barra externa, tá? Porque uma barra externa é um tipo de lateralidade, tá? É um tipo de lateralidade, tem a sua máxima, a sua mínima, e a gente ainda está dentro desse range, saindo agora com essa barra 17, configura o quê? O início de um grande swing, tá? Então eu espero que essa barra ela não volte, não feche uma barra de baixa, que aí eu vou ter que fazer uma parcial e esperar um novo sinal para entrar a favor do rompimento. Ou se o mercado entrar no modo rompimento aqui, a gente entra numa H1, já em tendência, tá? Já em tendência. O stop, você já pode encurtar para baixo da 12, tá? Esse stop aqui é o que eu estou fazendo, para embaixo da 12. Eu falei sobre esse micro gap ficar em aberto, ó, galera. Isso aqui é o quê? Porque esperamos esse micro gap em aberto para ter essa probabilidade melhor, para enxergar melhor essa pressão compradora no preço, tá? Isso não impede que o preço volte aqui para a mínima, fale novamente a máxima do range, mas a chance já diminui quando o preço deixa esse micro gap em aberto, tá? Ó, o que falamos sobre a barra de baixa, tá? Essa barra falhar novamente, que o preço pode dar continuidade, porque não queremos essa barra de baixa. O mercado pode configurar essa segunda perna do range da lateralidade e voltar novamente aqui com a movimentação de baixa, tá? Isso não impede. Estamos na máxima de uma lateralidade.
Então, traders já está 1 para 1 aqui, pode realizar parcial aí da metade desse preço e deixar a outra para swing. E se caso o mercado entra naquele modo rompimento, entramos aqui naqueles sinais de tendência, tá? Então, eu vou sair só de 1/3 dessa movimentação, tá? Eu estou com um R, vou sair de 1/3 dessa movimentação, de 1 para 1, certo? O stop ainda continua abaixo dessa 12, e vai ter o pivô, eu não quero ser pego de uma volatilidade. Essa barra 18, essa barra 16, ela já foi uma grande barra externa, então já tem uma grande amplitude. Espero que o preço não tenha essa volatilidade tão gigante e venha abaixo dela, tá? Por isso que eu não quero uma barra aqui, duas barras de baixa para poder ir para swing. Muitos traders podem deixar aqui ainda abaixo da barra 11, tá? O stop, por conta dessa volatilidade aqui, ó. Deixar abaixo da barra 11, encurta um pouco esse stop, mas espero que seja uma barra de alta para poder se distanciar aqui da mínima e desse micro gap, para poder o preço ter essa margem de volatilidade, né? Mas aqui já é uma boa amplitude, essa barra 16, ela da sua máxima à sua mínima, já tem mais de 500 pontos, então é uma ótima margem de preço para uma boa volatilidade no mercado, tá? Esse é o gerenciamento, galera. O motivo da entrada foi a leitura desse contexto aqui, ó. Leitura desse contexto. É esse o cenário que mais focamos para poder entrar nesse preço. Ou seja, tivemos o quê? Uma movimentação. Vamos falar sobre essa linha de tendência. Ó, você tem umas correções. Se você puxa essa correção aqui, o preço superou. Se você puxa esse micro canal aqui, o preço superou. Se você puxa da primeira barra, o preço superou. E aí sucessivamente. Não precisa você estar enchendo de linha, porque você enxerga essa quebra de amplitude aqui, que o preço tem a mínima, vai perdendo, vai tendo sobreposição no preço. O mercado cria uma, duas, três puxadas e está no fundo de um range de lateralidade. Então, cria uma bandeira final aqui, faz uma movimentação contra. Então, eu já tenho a quebra de linha de tendência. Agora, eu espero uma superação da média móvel, que vai ser junto com esse swing forte aqui do preço, tá? Então, foi essa movimentação aqui no mercado, tá? Um swing forte, quebrando a linha de tendência, quebrando a média móvel. E agora eu quero o quê? Um teste da extremidade, que é o que? Uma segunda falha no preço, para você estar buscando uma movimentação contra. E aí o mercado tem essa falha aqui, ó. Você tem mais uma falha no teste da média pela parte de cima, não seja falhando que o preço trabalhe novamente abaixo da média móvel, e você tem mais uma barra externa aqui, tá? Mais uma barra externa. E o mercado dá continuidade aqui. Para scalp já foi, tá? Traders que estavam buscando apenas o scalp já saiu aqui. Fiz uma parcial, vamos deixar essa parcial aqui. Foi mais ou menos no fechamento dessa barra 16, então 1 para 1, certo? Uma parcial de 1/3, uma parcial de 1/3. Estamos com a maior parte ainda da posição para um swing, tá? Lembrando que daqui a pouco temos o payroll, tá? É 10h30, falta 4 minutinhos. E aí o preço já está seguindo aqui uma movimentação de reversão. Isso é uma reversão majoritária de tendência, tá, galera? Se o mercado principalmente supera a máxima dessa primeira barra, que é uma configuração aí magnífica. Então aí já está com mais de 400 pontos, tá? O mercado já está pagando mais de 400 pontos. Deixa eu deixar o mercado trabalhar agora, já que é uma operação de swing. Deixar o preço trabalhar para que possamos, além do preço, né, não estar se antecipando com decisão, antes que o mercado mostre aí esse direcionamento, tá? É comum agora, próximo ao pivô, o mercado fica nessa indecisão aqui, e aí depois da divulgação ele vai ao nosso limite, tá? Operando dia de pivô, ou entrada antes da divulgação, tá, galera? Então, isso é bastante interessante aí para quem opera. Não é todos os casos que temos essa margem de ter até a divulgação do pivô para fazer uma entrada, às vezes o mercado não fica aqui no mercado aqui, e não é legal você estar posicionado, onde o preço está próximo à sua entrada, sem ter a divulgação ainda. E a divulgação ainda ter saído, né? Você tem que estar com a posição aqui, o preço está aqui, ele faz essa margem, vem aqui embaixo, tira você sai com uma perda, depois o mercado volta, você estava acreditando que o mercado ia, tá? Mais uma falha, né? Se esse preço fecha aqui, ó, é mais uma falha aqui do mercado, tá?
Tem uma falha aqui na mínima, no teste da média móvel. Então temos essa falha, tá? Então estou com uma boa parte ainda, por isso que eu saí aqui apenas com o texto, galera, ó. E essa barra aqui, essa barra externa, ela ajudou muito, né? A barra externa ela ajudou muito a manter toda a maior parte da posição aí do preço, porque ela tem uma grande amplitude nesse sentido, tá? Então, o mercado ele já mostra, galera, ó, não teve divulgação antes, para vocês entenderem essa questão de notícia, tá? Ó, não teve divulgação antes, tá? Não teve divulgação antes. O preço mostrou essa configuração, o mercado mostrou, perdão, aqui. O preço mostrou essa configuração, tá? Que foi o que decidimos para poder entrar com esses critérios aqui de reversão. O payroll era 10,5, saiu agora na barra 19, tá? Na barra 19. O mercado mostrou uma grande barra externa, tá? Então, o preço, galera, ele vai mostrar a você antes de qualquer noticiário. Então, a notícia ela vem depois. Se vai ser positiva ou negativa, se vai contra, você já está enxergando isso dentro do preço. Então, eu não preciso estar olhando indicadores ou estar olhando qualquer noticiário para poder enxergar que a probabilidade do mercado vir aqui acima, pagando 2 para 1 agora no preço, é maior do que o mercado dar continuidade de movimentação de baixa se ele está me mostrando isso dentro do preço. Então, eu não preciso estar tirando minha visão do mercado para estar mostrando uma visão, tirando a visão do mercado para estar mostrando minha visão a um indicador, se atentando a um indicador que não vai me mostrar nada e só vai criar aquela expectativa gigantesca, aquela ansiedade gigantesca, porque um volume dentro do preço vai mostrar que está altíssimo e o mercado e o preço mostrando que o mercado está perdendo aquele momento e está indo contra uma certa tipo de movimentação, tá? Então não foque em indicadores e foque no preço, na leitura do preço. Se você tem um indicador como referência, como utilizamos aqui a média móvel, tá? Preço mesmo em lateralidade, ó, utilizamos a média móvel para o quê? Para ter uma característica aqui de reversão e o preço mostrou que a superação da média móvel e o teste dela foi uma característica importantíssima para o preço vir a favor dessa reversão, tá? Ó, galera, como já tem aqui um swing bastante importante, ó, eu tenho 2 para 1 aqui já, tá? Eu posso colocar aqui mais um terço na conta, tá? Já está na máxima do dia, eu posso pegar mais um terço e ficar com a maior parte, com a metade, né? Mais um terço aqui, ó, ficar com um pedaço, na verdade, e para poder gerenciar aí para um swing aí, entrar no modo rompimento, preço, tá? Então pegar esse preço aqui, sair de mais um pedaço agora, eu estou aí com um pedaço menor para poder seguir esse preço, tá? Eu tava com um R aqui normal, galera, ó. Por causa dessa probabilidade aqui, eu tava com um R normal no, no mercado, tá? Então aqui, ó, mais um terço nesse preço aqui, tá? Sim, para a gente saber que foi mais uma parcial, tá? Então, galera, não esqueça de deixar o like, seguir esse canal aqui. A gente está estudando exatamente a análise do preço que o mercado está fazendo. Eu passo todos os dias praticamente algum tipo de análise lá no Instagram, na comunidade, tá? E quem não faz parte da comunidade, faça parte da comunidade, vem estudar junto, Price Action, análise do preço, tá? E aprender exatamente esse tipo de configuração. Passamos aqui direto sobre esse tipo de configuração aqui de característica do preço, tá? Então, deixa aqui no seu comentário se você quer aprender algo sobre price action, sobre aprender a análise do preço aqui, ó, sem muitas linhas, sem indicadores, apenas preço. Mostrar que o preço ele nos mostra exatamente o que devemos saber para estar seguindo essa massa dominante dentro do mercado. Beleza, galera? Então, agora é só gerenciar aí esse preço e o mercado vai entrar em um modo rompimento, tá? Já entrou aqui no modo rompimento. E a primeira amplitude que buscamos, tá? Só para a gente ter como base, quem já entrou aqui um pouco mais atrasado, temos eu creio que já atingiu aqui mais uma projeção da lateralidade, tá? O preço ainda vem, já atingiu aqui a máxima, tá? Temos o que? A máxima dessa primeira perna aqui, ó. Isso aqui é um tipo de projeção de preço, tá? Ou seja, a máxima aqui dessa barra externa com
a máxima com essa 1 para 1, o mercado já vai pagar aqui 2 vezes praticamente essa primeira perna, tá? Esse primeiro range. E de todo esse range aqui da primeira barra, para criar uma barra de reversão, no intraday você tem essa margem aqui do preço vir buscar essa maior amplitude, tá? Então você pode ter essa projeção aqui, ó. Ter essa projeção de preço aqui, que vai ser esse range de lateralidade, tá? Você pode pegar, colocar aqui, colocar uma cozinha para a gente saber que é uma projeção de preço. Então, é esse tipo de configuração aí no mercado. Linda, pegamos aqui no início dessa reversão com bom argumento, tá? Ótimos argumentos no preço para poder estar entrando a favor dessa movimentação. O mercado já está pagando mais de 1.000 pontos, tá? Eu posso colocar meu stop para 500 pontos, tá? Eu não quero ver mais preço 500 pontos, estou a 165,430 aqui, ó. 165,430. Já tenho uma proteção boa desse preço, tá? De 500 pontos, que é um stop de proteção abaixo dessa barra 20 aqui, tá? Proteção aqui, tá? Muitos traders deixa mais baixo, mas como já fiz a duas parcial, não quero seguir. Mas você pode deixar aqui já na abertura dessa barra 19, por quê? Porque já é uma boa amplitude aqui de duas barras, já que ela foi uma barra externa, você vai ter um stop muito longo ainda, curta, elimina esse risco e você gerencia, porque a principal atividade do trader é identificar essas boas movimentações e sair positivo, gente. Seja num longo período ou num único dia. Quando tem esse tipo de dia, a gente faz essa ótima grana, tá? Então, ó, eu fiz parcial aqui de 2/3 justamente porque o mercado, eles tinham uma maior probabilidade de vir pelo menos pagar 1 para 1. Então, esse 1 para 1 aqui já me tira de todo esse R aqui. Aqui já é um R normal. E agora o preço está pagando mais do que 2 R's, 3 R's, mais de 3 R's que eu faço em 2 dias, o mercado está pagando em um único dia, tá, galera? Então é bom ficar atento sobre isso, tá? Então aqui é algo financeiro meu que eu estou seguindo, tá? Se você entrou um pouco atrasado, você já tem 1 para 1 aqui, entrei na barra externa. Acima aqui dessa barra 17, que foi uma barra interna, certo? Então o mercado já poderia ser considerado aqui em modo sempre posicionado, modo sempre comprado, certo? O Eisenlong, né? Modo sempre comprado. Então aqui você já fez um para um aqui, você já buscaria 1 para 1. Seu stop já está aqui, você já teria feito 1 para 1. E agora segurando um pedaço para swing, tá? E quem não fez nada ainda, se o mercado está em um modo rompimento, que aqui esperamos, vamos abrir aqui o material para a gente enxergar esse tipo de cenário aqui, tá? Você não vai enxergar a mesma barra, claro, mas você vai enxergar o tipo de cenário que o preço ele se encontra, tá? E é um modo rompimento, tá? Então, quando esperamos um modo rompimento, o que é que esperamos dentro de um modo rompimento? Correção rasa, entrar nas contagens de barra. Ó, é parecido com isso aqui, tá? Um range de lateralidade, não tem esse pullback aqui, essa correção rasa, mas ele pode ter um pouco aqui acima, que é esse tipo de cenário aqui, tem uma correção e você entrar nas contagens de barra, tá, gente? Então é um tipo de cenário que você está buscando dentro do preço agora, não trabalhando mais com lateralidade. Então, galera, a operação já protegida aí, já mais de 800 pontos, tá? Quem não entrou aí, é esperar exatamente nas contagens de barras, buscar um último swing. Você não está buscando mais aquela amplitude, mas buscar aí uma boa probabilidade seguindo essa movimentação, tá? Então, é o exemplo. Queremos destacar exatamente sobre essa configuração aqui de reversão, onde buscamos esse início. O mercado criou uma grande amplitude aí, pagando mais de 4 vezes o risco, tá? Então, deixa o seu like, segue esse canal. Se você não faz parte da comunidade do Instagram, certo? Faça parte da comunidade do Instagram. Aqui você vai conseguir estar estudando junto com a gente, tá acompanhando boas análises do preço e muito price action.